Brasil TVT conversa agora com a senadora pelo PROS do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia. Boa noite, senadora Zenaide Maia. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Tereza. Eu que agradeço estar aqui para falar de um assunto tão importante para a população brasileira. Verdade, senadora. Senadora, essa informação dada aí pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz, de que os trabalhos devem ser encerrados no dia 20 de outubro, o que a gente pode esperar deste relatório que deve ser apresentado pelo senador Renan Calheiros? Eu acho que esse relatório vai ser muito importante. Se a gente fizer uma avaliação, começamos a CPI em abril para investigar ações e omissões do governo. A gente não estava entendendo porque o Brasil morria mais gente do que os outros países, porque o governo não mostrava interesse nas vacinas produzidas pelo Instituto Butantan e também pela Fiocruz. Porque eu queria lembrar que nós temos 3 instituições que são altamente qualificadas em termos, porque nós temos um dos melhores virologistas do mundo, com a experiência grande em vacina, e o governo não mostrou interesse. Então, Bolsonaro não vai ter como se livrar nós provamos que intencionalmente ele queria matar mesmo a população, porque antes do advento das vacinas, ele já não queria cumprir, era contra as máscaras, contra o distanciamento social. Então, a CPI, de repente, descobriu que a Pfizer já tinha oferecido vacinas bem antes e ele se negou a comprar. Aí, de repente, a gente depara com um esquema visível de corrupção dentro do Ministério da Saúde, querendo comprar vacinas como a Covaxin, que nem tinha disponível, e muito menos não era nem aprovada pela Anvisa, ao mesmo tempo em que tinha sido oferecido vacinas da Pfizer, que tinha como fazer. Então, não foi por falta de conhecimento, não foi por falta de... Foi porque intencionalmente ele queria essa história de uma imunidade de rebanho sem vacinas. Imagine quantas pessoas iriam morrer nesse país. E a gente sabe, eu não tenho dúvida, nem a CPI, com os documentos que se tem, que a gente teria evitado muitas mortes se o presidente tivesse seguido a ciência. Mas ele não seguiu, ele debochou e ainda por cima gastou milhões com medicamentos que não tinham eficácia terapêutica. E até hoje ele insiste nisso. Sem dúvida. Senadora, ainda sobre isso, eu queria destrinchar um pouquinho mais com a senhora. A senhora fez uma fala bastante contundente logo no início, dizendo que restou provado a responsabilidade nesses meses aí de trabalho da CPI do presidente. No entanto, a minha pergunta é a seguinte: de fato, alguns esquemas, como o de enriquecimento ilícito, do favorecimento, da compra de vacinas, da defesa de medicamentos sem comprovada eficácia, entre outras coisas que também se deslindaram essa semana, por exemplo, a história do gabinete da fake news, de pessoas que estavam ganhando dinheiro com isso, tudo isso acho que a gente tem acompanhado. A minha dúvida, e aí é essa pergunta política para a senhora, é a seguinte: há identificado durante a comissão parlamentar de inquérito esses atores? Há um risco de Bolsonaro jogá-los no fogo e ainda assim conseguir se livrar? Entende onde eu estou querendo chegar, senadora? Entendi. Aquela história de não fui eu, foram os meus comandados, mas não fui eu. Olha, é claro, inclusive eu chamei a atenção para o discurso dele na ONU, ao Conselho Federal de Medicina, porque se eu observei o discurso, ele insistiu em medicamentos sem eficácia terapêutica e disse: o nosso Conselho Federal de Medicina, quando o Conselho fez aquela portaria confirmando que podia usar isso tudo em nome de uma autonomia médica, que na verdade eu sou médica.
Você só tem autonomia médica quando a ciência prova. Você não pode estar usando o que é que Bolsonaro não pode se livrar. É claro que ele vai terceirizar, mas como ele fez muitas declarações, a CPI tem muitos documentos de declarações dele, incentivando o uso de medicamentos, porque, olha, eu digo o seguinte, o mais grave desses medicamentos não foi só os efeitos colaterais, não foram só os efeitos colaterais que levaram a óbito de alguns pacientes, mas a falsa esperança de que quem tomasse os medicamentos, hidroxicloroquina e ivermectina, não tinha a Covid e se tivesse, não morria porque era livre. Então, isso é um fato, ele não tem como se livrar disso. Agora, se ele vai dividir essa responsabilidade com o Conselho Federal de Medicina e alguns conselhos regionais de medicina que responsavelmente respaldavam, porque a verdade é o seguinte, enquanto os pacientes precisavam de oxigênio e kit de intubação, ele comprava hidroxicloroquina ao invés de providenciar. Então, tem um número de mortes grandes, é um extermínio, gente, de pessoas que não teriam morrido se tivesse. Aí eu levo aqui, aí o que é que eu chamo a atenção aqui? De repente surgem os irmãos Miranda, porque a gente até então, a CPI não estava olhando para esse lado de esquema de como ganhar dinheiro por compra de vacina. Um servidor público concursado, com estabilidade, de tanto ser pressionado, teve coragem de vir denunciar. Aí isso foi desmembrando outros que é assustador, gente. Pode você saber, os seus familiares. Gente, nós temos 135 mil órfãos da Covid-19 no Brasil. Senadora Zenaide Maia, ao longo dos trabalhos, quando a CPI da Covid no Senado foi instalada, vieram surgindo vários depoimentos. E nesses depoimentos, desenrolando uma teia que vinha aparecendo aí coisas assustadoras, né? Corrupção, propina, compra de vacina, empresas que não tinham nenhum tato com a coisa de lidar com compra e era autorizada a trabalhar com essa questão da vacina. Enfim, depoimentos que trouxeram aí à luz do dia vários problemas no governo do presidente Jair Bolsonaro. A minha pergunta para a senhora, essas descobertas, esses depoimentos ao longo dos trabalhos na CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo Bolsonaro, cai por terra o discurso do presidente de que o governo dele não tem corrupção? Cai por terra. E a gente tem outros dados, né? História de rachadinha, envolvimento de tudo isso. Mas essas da vacina é de uma crueldade. A verdade, gente, é que a gente sabe que esse governo ele não tem o respeito por nenhuma forma de vida. Entendeu? Não, o forte do governo Bolsonaro não é defender a vida do seu povo, nem a vida do meio ambiente. Ele não respeita a vida e não é esse pessoal que eu digo que eles se auto-intitularam os guardiões da ética e da moral, e isso desmoronou, né, gente? Sim, sem dúvida. Ainda sobre todas as notícias, né? Foram muitas coisas que aconteceram. A minha pergunta para a senhora, senadora, agora vai no sentido dos acontecimentos dessa semana. Mais especificamente, sobre algo que ficou bastante evidenciado no depoimento do empresário Otávio Facuri, que ganha dinheiro propagando fake news e é amigo, sócio do Élcio, que também está envolvido nesse outro esquema. Ou seja, o quanto as fake news operaram de alguma forma para dar sustentação narrativa para tudo isso que a gente está vendo. Olha, as fake news contribuíram demais para a gente ver pessoas que não querem se vacinar. Isso não é uma tradição do brasileiro. O Brasil sempre foi
um país, o SUS sempre vacinou amplamente e não tinha essa rejeição. Mas eles disseminaram isso e agora a gente sabe por que o presidente botou aquela... A gente aprovou a lei, já tinha uma lei há 7 anos atrás e o governo mandou uma MP querendo considerar fake news legal. Era uma maneira de livrar a cara desse grupo, desse tal gabinete do ódio, que a gente já tinha essa comissão das fake news, que parou por causa da pandemia, e ele só veio concretizar o que a gente já sabia, né? Senadora Zenate Maia, esta semana também teve o caso aí dos depoimentos envolvendo a operadora de saúde Prevent Senior. E aí caíram como uma bomba essa questão de negociar vidas, ou seja, tratamento paliativo, medicação sem comprovação específica e comprovadamente eficaz contra a Covid-19. Enfim, senadora, o que a senhora pode falar para a gente a respeito desse depoimento envolvendo a operadora de saúde Prevent Senior? Olha, eu fiquei tão indignada quando eu ouvi. Primeiro, gente, quem tem plano de saúde, seguro-saúde, já ouviu falar que você saia de uma consulta e ele lhe deu um medicamento? Não existe isso. Você vai para a farmácia e compra. E o interesse era tão grande em não internar para reduzir a despesa. E a gente descobriu que quem orientava era a mesma doutora Nise Yamaguchi, o Paulo Zanotto, aqueles que faziam parte do gabinete paralelo, que se reuniam para fazer uma saúde paralela. Então, você saber que para economizar, eles resolviam deixar o paciente transferir para a enfermaria, sem oxigênio, sedar no máximo com morfina, mesmo tendo a certeza que o paciente tinha condições de se recuperar, como teve os pacientes que sobreviveram a isso, porque a família fechou questão, que queria que ele fosse para a UTI, de uma operadora de saúde, que a gente sabe que ela é diretamente ligada ao governo Bolsonaro. É tanto que quando eles inventaram uma pesquisa aí, o primeiro que eles anunciaram foi que o filho de Bolsonaro e o presidente da República. Agora, eu lhe digo, eu aconselho aos familiares desse país, porque eu acredito que não foi só a Prevent Senior, essa história do kit Covid foi distribuída em muitos lugares. E isso matou muitas vidas, não só pelos efeitos colaterais, mas também pela falsa ilusão que ia ficar imune à Covid-19. Então, são muitos dados, é muita coisa cruel. Essa da Prevent Senior, gente, eu fiquei nauseada. Sim. Porque é muito agressivo, é muito cruel, é muito falta de respeito. Eles praticaram a eutanásia, gente, que não é permitido no Brasil. Se fosse mesmo os pacientes em fase terminal, não é. E eles tinham certeza. Deixa eu explicar aqui. O vírus, a maioria das pessoas não morre só pela virose, o estrago que ele deixa. Uhum. E ainda tinha a ousadia de mudar o CID. Hoje a gente não sabe, com certeza morreram muito mais pessoas nesse país da Covid e que eles mudaram o CID. Ele mesmo confessou, o diretor confessou, o diretor médico, que é o Pedro Batista, eles mudavam o CID, o Código Internacional de Doença, da causa do óbito. Então, olha, desculpa, senadora, só para a gente salientar. É só isso que eu queria salientar com a senhora. Então, o que a senhora está dizendo é que o tamanho do estrago da pandemia no Brasil pode ter sido muito maior. É tranquilo a gente acreditar nisso? É tranquilo acreditar, porque nós vimos pessoas que sobreviveram a isso, porque a família não abriu mão. Você imagine, você chega para um filho, seu pai chega no hospital e diz, olha, ele não vai sair bem, está com dificuldade de respirar, é melhor deixar na enfermaria, ou seja, sedar e ele morrer do que ir para a UTI. A verdade é que o plano de saúde não tinha um número de leitos suficientes.
vamos olhar assim, por exemplo, foi questionado no dia porque os outros médicos quiseram até a tropa de choque de Bolsonaro, vai dizer que tinha 5.000 médicos porque só 12 denunciaram. Não é aqui defender do médico que não denunciou, mas quando eles olhavam o Conselho Federal de Medicina, que era para onde eles queriam recorrer, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e sabiam que eles tinham ligação direta com o presidente da República, porque já tinham feito aquela nota, e com a Prevent Senior, não esqueça que muitos deles dependiam, e ela disse que eles eram punidos com redução de número de plantões, mas mesmo assim era para ter tido coragem. Mas lembrar o seguinte, um presidente da República que demitiu ministros da saúde quando se recusaram a fazer a anticiência e matar o máximo de brasileiros, como Mandetta e os outros que se seguiram. E imagina um médico, né, não justificando, porque nada justifica. Claro. Se todos tivessem se reunido, a gente tinha salvado vidas. Eu não tenho nem dúvida que a história a gente vai dizer, porque isso a gente sabe que quando... Por isso que eu digo, gente, informação é poder. Na hora que a gente deu visibilidade à população, que existia esse caso de fazer eutanásia com seus familiares para a economia, de custos para determinados grupos, operadores de planos de saúde. Isso, o que vai chover de denúncias sobre isso, quem operou isso se prepara, porque o presidente... É muito grave essa história dele dizer que tinha um respaldo do Conselho Federal de Medicina. Sim, sim. Bom, acreditamos, né, e tudo leva a crer que haverá ainda coisas a acontecer até dia 20 de outubro. Bom, por aqui eu quero agradecer a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Senadora, obrigada pela participação e até uma próxima. Obrigada a vocês e vamos cobrar, gente. Mais uma vez dizer que não acreditem no que o presidente da República diz. Continue usando máscara, porque as variantes estão aí e já tem prova que as vacinas a gente já precisa renovar. Se vacinem. Isso. Sabe por quê? Porque a vacina pode não evitar que você tenha a doença. Evite mais de 80%, 90%. Mas no caso de ter, dificilmente vocês vão ter a forma grave. É isso mesmo. Perfeito. Muito obrigada, senadora. Até Abraço, a próxima. senadora. Tchau.